Nesta continuidade do sábio ouvirá e crescerá, o versículo base para a nossa ministração nesta manhã é este, sobre até o qual o pastor Samuel orou agora há pouco, Provérbios 11:30. Aquele que conquista almas, o que ele é? Sábio. A gente tem falado sobre sabedoria, e a gente entende que a sabedoria é uma virtude que Deus nos dá para ter discernimento, para fazer boas escolhas, para encontrar soluções, para construir a vida. Ela é uma virtude necessária. Olha, não dá para viver sem sabedoria, e é sobre isso que temos falado agora. Há um aspecto da sabedoria que ela só é provada nas pessoas que levamos ou conquistamos para Deus. Uma porção da sabedoria sobre a sua vida não vai ser vista na sua própria vida, mas ela será vista nos seus relacionamentos, nas pessoas que você, através da sua vida, das suas orações, do seu convite, daquilo que você fez, levou uma pessoa até Deus. As pessoas que levamos ou conquistamos para Deus. Por isso, aquele que conquista almas é sábio. Afinal, o que há de maior importância que não seja conectar uma vida a Deus? É natural que o ser humano sempre está pensando em si, nossa mente sempre dá aquele senso de ameaças externas, as pessoas sempre buscando algo para si, para completar suas vidas, mas eu posso garantir para você que aquilo que traz maior contentamento para uma pessoa é ela alcançar alguém para Jesus. Por isso que a palavra revela que melhor coisa é dar do que receber. Quando você pode conectar alguém, quando você vê alguém sendo transformado, porque através da sua vida alguém foi abençoado, isso não tem preço que pague, não tem valor, dinheiro que pague isso. É uma alegria, é um contentamento, amados. Eu realmente peço que todos que estão aqui, que passaram no culto da manhã, que estarão aqui à noite, que descubram o valor desta real alegria e felicidade e contentamento, que é a nossa vida ser um canal de Deus nestes tempos. Que você descubra isso, você experimente isso, e eu quero compartilhar com você, eu quero cooperar com você por meio da palavra, e que isso gere um valor dentro de você. Eu vi agora há pouco, eu entrei no link do YouTube, que o culto está sendo transmitindo agora, tudo bem? Você, onde você estiver, o Senhor te abençoe aí, e eu sei que o Domingos está assistindo aí, tudo bem, Domingos? Domingos está lá na Itália, um irmão que foi ganho para Cristo aqui, mudou-se, mora já há alguns anos, mas o Domingos ele é tão presente, eu vi que ele estava lá aqui, participando aqui do culto. O Domingos, se não me falha talvez algum pequeno item, mas o básico do Domingos foi isso. O Domingos ele era convidado por uma família nossa aqui, recebia constantes convites. Um membro dessa família, querida nossa, ela faleceu. Lá no funeral, ele estando lá, amigo da família, outros irmãos conheceram e convidaram. Eu sei que ele aceitou atender o convite, até mesmo com aquele negócio, pelo menos eu vou e para de me convidar, né? Esse que foi o problema dele, ele aceitou o convite. Problema entre aspas, porque aí ele foi inserido e mergulhado na família de Deus. E o evangelho chegou no coração do Domingos, e ele foi transformado, e hoje ele está lá, morando lá na Europa, mas conectado com a gente aqui, membro da família de Deus. Então, meus amados, como é bom você ver pessoas que foram transformadas. Você está aqui porque, eu acredito que você está aqui, não foi só uma pessoa que trabalhou para você estar aqui. Talvez a sua avó conhecia Jesus, ela orava por você, e te levou numa igreja, e aí tinha um vizinho, uma vizinha que não sei o que, um amigo que chamou, você foi num acampamento, numa igreja, não sei o que, e seus pais, talvez, enfim, várias pessoas, e talvez teve uma fase que você teve vários altos e baixos, Deus sinalizando, Ele sinalizando para você que você estava no alvo do amor dEle, que você é alvo do amor dEle, até que de alguma forma, isso se consolidou, você chegou, hoje você está aqui.
Deus estava trabalhando na sua vida há bastante tempo, Ele usou pessoas para que hoje você estivesse aqui. Eu fico pensando quantas pessoas hoje não estão, mas estarão através das nossas vidas. Então olha só o que a palavra fala aqui, Atos 10, 24, essa história é muito interessante. Eu preciso só dar um precedente curto aqui, para você entender o que está acontecendo aqui em Cesareia. Pedro, ele era um dos discípulos de Jesus, um dos mais próximos. Nesta altura aqui, Jesus já tinha subido aos céus, então ele já tinha, depois da sua ressurreição, ficou 40 dias andando na terra, e depois ele já tinha ido ao céu, já tinha passado mais 10 dias, aquele povo que estava reunido, seguindo as ordens de Jesus, de continuar orando, até que eles fossem revestidos de poder. Depois de 10 dias, o Espírito Santo veio sobre a igreja, no dia da festa de Pentecostes. Então tinham judeus de outras regiões, lá em Jerusalém, e você conhece este evento maravilhoso, registrado em Atos capítulo 2, e agora, Pedro estava numa cidade chamada Jope, e Deus dá para ele uma visão, perto da hora do almoço. Ele tem uma visão de um lençol descendo do céu com algumas comidas que um judeu, como ele era um judeu não comeria. É uma comida uma comida impura para o judeu. Mas aí a ordem é para que ele comesse aquela comida. E através daquela visão, Deus estava preparando o coração de Pedro para um fato que aconteceria. Enquanto isso, lá na cidade de Cesareia, Deus estava falando com um não-judeu, também chamado de gentil, um homem chamado Cornélio. Então todo gentil é um não-judeu, e ali Deus deu a ele uma visão, por meio de um anjo. Através daquele anjo, você vê que interessante, Deus poderia ter anunciado, o anjo poderia ter anunciado o evangelho para Cornélio e para a casa dele inteira, porém o anjo não fez isso. Ele falou assim: você manda chamar um homem com este nome, que era o Simão Pedro. Por que ele não contou todo já? Para que tem que chamar um? Já fala ele mesmo, porque esta missão de evangelizar as pessoas, ela foi dada a nós. O pastor Paulo Mazzoni falou na nossa C25 agora, Jesus, ele edifica a igreja, e quem faz discípulos, são os discípulos do Senhor. Não somos nós que vamos edificar. Eu não consigo transformar um coração humano, mas eu consigo fazer discípulos, anunciando o evangelho para as pessoas. O papel do Senhor é um, o meu é outro. Ele vai edificar os corações, Ele vai consolidar os corações. E aí o que acontece? Deus se revela para Cornélio, ele manda chamar, ele manda uns mensageiros até a casa que Pedro estava, lá em Jope. Se você visitar Israel, e na cidade de Jope, ali ao sul, você visita a casa que provavelmente estava Pedro. E Pedro então acompanha. E quando ele chega lá, o Cornélio fala: olha, eu estou aqui porque é um anjo de Deus. E ele nem era judeu, ele nem era do povo santo. Mas ele fala assim: eu estou aqui, mas Deus mandou um anjo aqui e falou para chamar você. E olha o que acontece aqui no versículo 24 ao 28. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro o levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Aqui só um parênteses, não tem muito a ver com a mensagem, mas é importante aproveitar esse texto. O cristão verdadeiro, discípulo do Senhor, e essa é uma ordenança bíblica, ele não se prostra diante de ninguém que não seja o Senhor. A reverência por meio da prostração e da adoração é só ao Senhor. Amém, amados? O próprio Pedro, discípulo de Jesus, apóstolo do Senhor, ele disse: não, você não tem que se prostrar diante de mim, eu sou homem como você. O próprio Pedro. E assim sendo, os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros, que estava ali a família e os amigos, estavam reunidos. Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou
que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Esta frase, igreja, parece tão simples, mas você não imagina a revolução que estava acontecendo na cabeça de Pedro. Um judeu, ele não se associaria com ninguém. Para ele, uma pessoa que não fazia parte do povo da lei, era uma barreira. E veja bem, quem é que está falando aqui? O Pedro, que já tinha sido transformado, o Pedro que viu Jesus realizar milagres, o Pedro que viu Jesus conversar com aquela mulher samaritana, porque os judeus também não gostavam dos samaritanos, que eles eram considerados judeus misturados. Pedro viu tudo isso. Pedro foi batizado no Espírito Santo, recebeu o poder, se tornou um pregador ousado lá em Jerusalém, e mesmo assim, a forma de pensar dele tinha que ser transformada por Deus. Porque como é que Pedro via? Ele olhava as pessoas que não eram judeus como eles, judias como eles, como ele era, e para ele havia uma barreira. Deus precisava mudar a forma de pensar. Imagina, ele cresceu a vida inteira com estas lentes, olhando outros como pessoas diferentes. E se nós de fato quisermos ser essas pessoas sábias, que conquistam almas, nós também precisamos dessa cirurgia dentro de nós. O modo de pensar, dentro da nossa cabeça acontecem muitos julgamentos, e isso nos impede de alcançar as pessoas. A gente às vezes quer pregar o evangelho para as pessoas mais fáceis. Nós gostamos de estar perto das pessoas mais tranquilas. E algumas talvez nós somos a única ponte entre o amor de Deus e elas. Mas talvez nós já criamos barreiras. Olha só, o que é conquistar? Conquistar é conseguir, é superar obstáculos, é vencer dificuldades. O texto que nós lemos, Provérbios 11:30, fala: aquele que conquista almas é sábio. Ou seja, aquele que vence as dificuldades, aqueles que superam estes obstáculos. Sabemos que na nossa própria força não conseguiremos, mas no poder do Espírito Santo nós faremos. Então, para Pedro era difícil. Se dependesse só de Pedro, se Deus não tivesse dado uma visão para ele, se Deus também não tivesse ali mostrado para Cornélio e criado este momento, talvez Pedro nunca iria na casa de uma pessoa como Cornélio falar sabe qual foi o resultado? A família inteira de Cornélio, enquanto Pedro estava falando do evangelho, no meio da mensagem de Pedro, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. E aí Pedro ficou até assustado, porque para ele a promessa era para os judeus. Aí ele falou assim: agora eu estou vendo que na verdade aquilo que Jesus falou, que eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra, realmente a mensagem de Deus é para todo aquele que crê. E eles foram batizados. No mesmo dia eles foram cheios do Espírito Santo antes de serem batizados nas águas, e naquele mesmo dia então Pedro batizou aquelas pessoas, toda a família de Cornélio. Eu fico pensando quantos Cornélios, quantas pessoas que nós conhecemos, eles e suas famílias estão esperando os Pedros chegarem até ele. Quantas pessoas? Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Impuro ou impróprio não é no sentido assim da gente olhar alguém que está vivendo no lamaçal do pecado. A gente sabe que aquela pessoa está contaminada com pecado, nem ela sabe se desvencilhar daquilo. Mas neste caso aqui está dizendo, Pedro olhava para aquelas pessoas que não eram da mesma denominação religiosa dele, como pessoas impuras. Deus precisou quebrar isso. Meus amados, se nós realmente quisermos ver o evangelho alcançando a nossa geração, alguns paradigmas terão que ser quebrados dentro de nós. Amém, amados? Nós olhamos, não, essa pessoa, não, eu pregaria o evangelho para essa pessoa, mas essa pessoa é impura demais. Essa pessoa é muito diferente de mim, mas aí você precisa da cirurgia de Pedro mesmo. Alguém precisa falar do evangelho para ela. E nós por vezes estamos nos protegendo demais.
impedindo que o evangelho chegue. E aqui eu quero dizer para você um meio que você e eu podemos usar cada vez mais para alcançar pessoas. As casas, a casa e as reuniões de família são meios para conquistar e aproximar pessoas do amor de Deus. Olha só, Lucas 10, capítulos 5 e 6, Jesus envia 70 pessoas para anunciar o reino de Deus. Ele manda para aqueles vilarejos. E ele diz assim: se vocês chegarem numa casa, vocês vão ali no vilarejo, e vocês vão ali, a hora que vocês chegarem numa casa, alguém receber vocês lá, a primeira coisa que vocês vão dizer quando vocês pisarem na casa: paz a esta casa. Se encontrarem ali um homem de paz, eu só deixei essa frase aqui do versículo, porque era o que importava mais, dizendo o seguinte: existem pessoas que são abertas para o evangelho, como aqui a Bíblia diz, os homens de paz. Há pessoas que são muito mais fechadas, e você precisará ter muito mais tempo de oração, consagração, mas há pessoas que já estão abertas. Há pessoas que, se a gente falar assim, vamos encerrar o culto aqui agora, vamos sair todos nós aqui pela vizinhança, esse exército inteiro aqui, conforme o Vini cantou, eu tenho certeza que a gente ia voltar com algumas pessoas hoje aqui entregando a vida a Jesus. Pode ter certeza disso. Há pessoas que estão com o coração aberto. E qual foi a estratégia de Jesus para transformar aqueles vilarejos? Vão até as casas. Ele falou: quando alguém receber vocês, então aquela paz que vocês declararam ficará sobre eles. Se aquela pessoa rejeitar a paz que vocês declararam, fica tranquilo, essa paz voltará para vocês. Então, meus amados, se o Senhor comissionou pessoas para irem até as casas, essa é uma forma muito poderosa. Eu já falei isso para vocês aqui muitas vezes, mas não vou cansar de falar não, porque eu louvo a Deus pela vida da dona Zefinha, porque ela foi na casa da minha avó. Vocês já me viram falar disso, né? Eu falo de novo, porque ela foi na casa de uma senhora. E se ela falasse assim: ai Deus, eu conheço a tua palavra, eu estou vendo aqui a dona Maria das Dores sofrendo lá, pelo luto que ela está enfrentando, eu peço, Deus, envia um consolo para ela lá, eu sou vizinha dela aqui, eu oro por ela, ajuda ela lá, tá bom Deus, tá? Se a Zefinha não fosse lá, eu não estaria aqui hoje. É como se o Senhor estivesse falando assim: tá bom filha, você está orando, então vai você lá, você é a minha resposta para a dona Maria. Ela foi lá na casa, a minha avó aceitou o convite, ela levou para a igreja e foi. Olha que bênção, amados, olha que bênção, como a gente vai, quando a gente vai até as pessoas. Lucas 4, 38 e 39, Jesus entra na casa de Pedro, cura a sogra, a Bíblia diz que ela estava com febre alta, padecendo. Jesus entra na casa de Pedro. Eu fico até imaginando se Pedro, por causa do seu temperamento mais impulsivo, acho que Pedro nem pensou: minha sogra está doente, ele levou Jesus lá e pô. E Jesus cura a sogra de Pedro. E sabe o que acontece? Daqui a pouco a sogra dele estava servindo todos eles ali. Uma pessoa que há pouco estava doente, agora ela está servindo, cooperando, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Espero que Pedro tenha gostado disso, né? Alguns falam que Pedro negou Jesus porque ele ficou com raiva mas não é verdade isso não, é heresia isso, meus irmãos. Mas aonde foi? Na casa. Jesus curou ela dentro de casa. Lucas 5, 29, Jesus vai na festa na casa de Levi. Quem era Levi? Um cobrador de impostos, um coletor de impostos. Só para você entender um pouco, uma analogia, para ficar mais claro, ele é considerado um coletor de impostos. Ali ele era considerado um traidor do povo, porque ele coletava impostos para o Império Romano. Então você imagina alguém que oprimia as pessoas, as taxas e os impostos que o Império Romano cobrava, tinha que pagar para ele pagava para o Império Romano, mas tradicionalmente, historicamente, muitos desses coletores cobravam muito mais e passavam para o Império, mas ficavam com parte para eles. Pessoas corruptas, ladrões, o tipo de gente hoje que você ficaria longe, mas Jesus passa lá e chama Levi: vem me seguir. E o Levi vai,
E o Levi daqui a pouco faz uma festa em casa. Quem que está lá? Quem que ele chama? Ele chamou o network dele. Os outros corruptos, coletores de impostos. E quem que está na festa? Jesus. E o pessoal fala assim, ele não faz nem ideia de onde ele está. E como Jesus sabia que eles estavam falando sobre isso, Jesus mesmo já se adianta e fala assim, eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que acham que estão saudáveis, eu vim para aqueles que estão doentes. Eu vim para esse tipo de pessoa mesmo. E na verdade somos todos nós, porque aquele que acha que não precisa está mais enfermo do que aquele que reconhece. Ele está problemático duas vezes. Ele está problemático porque da natureza humana está corrompida, só que ele não consegue nem enxergar isso. Então Jesus está lá, Jesus está abençoando. E o Levi aqui é o Mateus, o autor do Evangelho. Olha que coisa poderosa, amados. Lucas capítulo 19, versículos 5 e 9, Jesus se propõe a ficar na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu também? Coletor de impostos, está lá na árvore. Ele tinha baixa estatura, a Bíblia diz, ele não ia conseguir ver Jesus passar, a multidão vinha ali ao lado de Jesus. Jesus para, chama ele pelo nome, Zaqueu desce, hoje eu vou me alimentar na sua casa. E lá na casa a Bíblia diz que então que Zaqueu, Lucas revela isso, que ele tem um discurso ali, o discurso do arrependimento. O que é o arrependimento, amados? Não é só mudança de comportamento, é mudança de pensamento. Tem gente que acha que tem que mudar o comportamento, mas antes do comportamento você tem que mudar o jeito de pensar, porque é isso que vai levar à mudança de comportamento. Então Zaqueu ali, ele diz assim, se eu prejudiquei aquilo que eu tomei, que eu usufruí, que eu tomei para mim, eu devolverei, e se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aquele homem que antes tirava, ele está dizendo, eu vou restaurar, eu vou restituir. Aí a declaração de Jesus, hoje entrou salvação nesta casa. Um homem que foi transformado interiormente. Zaqueu não precisou fazer 200 mil cursos para entender o que é a ética, o bom senso, porque o próprio Jesus estava transformando ali o seu interior. Quando alguém é transformado, amados, como a vida flui, como a vida flui. Às vezes eu olho, a gente fica assim como cidadão, para as pessoas que estão às vezes imbuídas de autoridade aqui e ali, em tantas instâncias, nas organizações privadas ou públicas, e às vezes você olha para a situação, puxa, quanta gente mal preparada e corrompida está lá. Se a gente só olhar por esse prisma, a indignação é gigante, mas nós não podemos parar de olhar com prismas do céu, olhar e clamar por misericórdia. Quando às vezes eu olho alguém assim na rua e vejo com uma atitude tão ruim, eu já fico pensando, se essa pessoa fosse uma líder de célula, ela não estaria aí. Eu falo, Senhor, que essa pessoa alcance. Eu estou andando na rua às vezes dirigindo, eu estou orando quase que o tempo todo, orando pelas pessoas. A gente olha e fala assim, nossa, que povo podre, que povo ruim, vão tudo para o inferno. E o Senhor está dizendo, resposta errada. Você tinha que estar orando, você tinha que estar alcançando. Você consegue parar o carro, vai até ela, consegue dizer algo para ela. Se não for você quem vai concluir, pelo menos você seja mais um tijolo na construção daquilo que eu estou fazendo. Agora, o Senhor disse que você ir até a casa é a melhor forma. Lucas 8:51, Jesus traz vida à filha de Jairo. A filha de Jairo que estava padecendo ali, morreu. Jesus foi lá, ressuscitou. Lucas 10:38, 42, Jesus visita e traz ensinos poderosos na casa de Marta. Quem é Marta? Conhecemos a história dela, irmã de Maria. Estava lá preocupada, ansiosa, reclamando de Maria. E Maria ali ouvindo Jesus, e o Senhor fala, Marta, você está muito inquieta. Você está muito inquieta com muitas coisas. Você está muito preocupada. A sua irmã, a Maria, escolheu a melhor parte. Qual foi a parte que Maria escolheu? Maria conseguiu ter tempo de qualidade. Maria conseguiu parar para contemplar o que Deus tinha para falar a ela por meio de Jesus, seu filho. Ele falou, essa parte que a Maria escolheu nunca vai ser tirada. Sabe por quê? O que Jesus está dizendo? Essa atitude de Maria vai marcar e transformar a vida dela para sempre.
Mas as suas inquietações com o serviço da casa não vai parar nunca, porque amanhã vai ter serviço da casa para fazer de novo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu não estou aqui todo dia na sua casa. A sua irmã fez a escolha certa. Você imagina Jesus na casa dela, e ela preocupada, fazendo e reclamando de Maria ainda. Quantas pessoas inquietas, o próprio Jesus batendo na porta, as coisas acontecendo, e as pessoas inquietas, ansiosas, correndo para cima e para baixo, reclamando dos outros. Quantas Martas estão lá, esperando que o Jesus que habita em nós as alcance. Mas nós precisamos nos aproximar, vamos diminuir essa distância. Foi o que Jesus fez por nós, quando Ele fala, Ele espera dos seus discípulos que amemos como Ele nos amou. Qual foi a primeira atitude que Jesus teve? Ele se aproximou de nós, deixou a sua glória. Filipenses conta isso, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele deixou a sua glória, Ele tomou a forma humana, Ele veio aqui sofrer conosco, Ele veio estar andando, Ele pisou nessa terra. Aquele ser humano que pisou nessa terra era o Filho de Deus, que deixou toda a sua glória. E Ele diz: ame as pessoas assim, encurte as distâncias, tira essas lentes erradas, vá até elas, abençoá-las, vá até suas casas. 1 Coríntios 16, 19, as pessoas que se reuniam na casa de Áquila e Priscila enviam saudações. Quando Paulo está escrevendo para os coríntios, ele vai dizer: as pessoas que estão aqui, coríntios, que se reúnem na casa de Áquila e Priscila, esse casal abençoado, que entendeu que a sua casa é um lugar para receber gente, para abençoar pessoas. Então olha só, agora a gente vê os dois lados. O Senhor nos chama para ir na casa, como a dona Zefinha foi na casa da dona Maria, e por causa da dona Maria, a sua atitude de multiplicar o evangelho gerou milhares de conversões. Mas por outro lado, nós também aprendemos, a nossa casa também pode ser este lugar. A nossa casa, será que tudo que Deus nos deu, esse lugar para a gente habitar, você tem lá um sofá, uma garagem, uma mesa para sentar, será que é só para nós? Será que ali não poderia ter alguém que está sendo abençoado? Eu estava falando ontem para o Cezinha foi um dos predetores que veio na conferência dos pastores e líderes da Cuna da Graça do Brasil e Japão, e ele foi um dos predetores convidados. A gente foi almoçar, fui levar ele ao aeroporto depois. Eu falei: Zezinha, cara, assim, que memórias boas, que assim, a minha vida, eu não consigo enxergar, codificar a minha vida sem ter gente dentro de casa, porque sempre foi assim. Como eu nasci nesta realidade, meus pais fazia um ano que meu pai conhecia Jesus, ele e minha mãe, então a nossa casa sempre foi este lugar. Naquela época, isso há décadas atrás, né, irmãos, tinha pouca igreja. Hoje você vê igreja evangélica, muitas igrejas evangélicas, povo evangélico. Aí eu não estou entrando na questão da qualidade, mas assim, numericamente ele está crescendo muito. Mas naquela época você contava nos dedos. Eu era praticamente o único crente da escola, e até para jogar futebol, eu lembro de um menino que eu fui entrar numa dividida com ele quis ganhar a dividida, me empurrou, falou: você é crente? Eu falei: nossa, podem jogar bola direito agora, né? Olha isso. Então, mas a nossa casa era lá, as pessoas iam lá, iam buscar ajuda lá, iam buscar auxílio lá, pessoas que foram libertas de legiões de demônios, pessoas que se converteram. Quantos vizinhos, amados, quantos vizinhos. O nosso grupo familiar lá não era como hoje, né, que a gente procura ter mais líderes para multiplicar, e às vezes está lá 20 pessoas, a gente já levanta novos líderes. Mas na nossa casa, quando sabe aquele fez frio, chuva, vai faltar muita gente, aparecia 60 pessoas. Era muito normal ter 80, 90. Uma vez foi contado mais de 120 pessoas dentro de casa. Você fala: como? Eu não sei. Porque a gente tinha um corredorzinho, a nossa casa ali é um terreno, era um 5 por 25, então tinha a casa, um corredor. Meu pai derrubou o nosso quarto, ele dividiu o quarto dele conosco, para ter mais espaço, para receber mais gente em casa. Então eu lembro das pessoas que ficavam no corredor, assim, encostadas no muro, na escada. Quem estava falando, você nem conseguia ver quem estava falando. Mas quantas vezes eu vi meu pai ensinando no grupo familiar, com a Bíblia na mão, segurando um bêbado aqui com a outra.
E quantas pessoas foram transformadas, irmãos. Nós contamos uma vez, porque a gente via assim, quantas pessoas, numa das fases desse grupo em casa, nós levamos 35 vizinhos a Jesus. Um deles eu encontrei agora, numa ministração que fui fazer numa igreja, na comunidade lá na Zona Leste de São Paulo, e estava, depois de décadas, o Sadal, lembro, precioso amigo, sua família, Tilo, tantos outros. As pessoas iam lá, às vezes elas chegavam lá, olha, com tantos problemas, tantos vícios muitas vezes. Quantas pessoas foram libertas do alcoolismo? Ah, amados, eu fico imaginando, eu realmente, olha, eu não ganhei grandes presentes assim, mas eu lembro que eu ganhei um Atari do meu pai uma vez, eu fiquei muito feliz. Era tipo um presente dos sonhos. Quem lembra do Atari aí? Mas eu lembro que a Caloi Cross que eu queria, uma azul zerada, essa não deu para ganhar, mas também não fiquei revoltado. Mas o Atari eu ganhei. Mas se meu pai, no que ele puder, eu lembro que eu ganhei um brinquedo lá, os Gigantões, era um caminhão trator, assim, como eu gostava. Alguns brinquedos bons eu consegui ganhar, outros ficaram no sonho mesmo. Mas tem um presente que meu pai me deu, essa memória que ninguém vai arrancar da minha cabeça. A nossa casa é um lugar para ganhar vidas. Esse é o melhor presente que meu pai entregou para mim. É a melhor herança, que vale a pena amar pessoas. Não tem presente melhor, trocaria qualquer um. Meu pai dizia, filho, a gente abrir nossa casa para servir e amar pessoas, é o melhor presente que eu posso te dar. Para nós 4. Está aqui, ó. Priscila e Áquila entenderam isso, a ninfa entendeu isso. Paulo cumprimenta a ninfa e as pessoas que se reuniam em sua casa. A Lídia também, Paulo envia saudações às pessoas que se reuniam na casa de Filemão, né? Filemão. Na Macedônia, a Lídia é batizada e abre sua casa. A Lídia era uma vendedora de tecido. Paulo tinha ido orar ali na região da Macedônia, ou naquela época chamada Macedônia, a região mais norte ali da Grécia, na cidade de Filipos. E você visita lá hoje, tem um lugar, tem um rio lá que Paulo encontrou Lídia. E Paulo está ali, eles foram lá, de repente, eles foram lá para orar, encontra a Lídia, começa uma conversa com ela, prega o evangelho para a Lídia recebe Jesus, é batizada ali no rio. O que ela faz? Ela diz, eu quero receber vocês em casa. E ali começa a primeira igreja na Europa, foi na casa de uma mulher recém-batizada. Irmãos, se tenha certeza, se o evangelho chegou até nós aqui, muita gente deu a sua vida, abriu sua casa, foi até a casa. E eu quero nesta manhã dizer para você que quem conquista almas é sábio. Conquistar significa vencer dificuldades, superar dificuldades. Vai ter dificuldade? Lógico que vai. Eu lembro que a nossa igreja aqui, ela começou exatamente dentro dessa realidade. A gente tinha um grupo familiar na nossa casa, e meu pai então criou um outro dia para vir aqui, naquele pequeno grupo na rua Segundo Sargento, esqueci o nome, o restante o nome do sargento, esqueci. Mas ali no Jardim Santa Mena, vinha mais um dia para cá, e ali aquele pequeno grupo na sala foi para a garagem, depois quase 50 pessoas depois de um ano, prédio alugado aqui na Vila Augusta, depois de 3 anos ali, aproximadamente 300 pessoas, o Senhor dá a visão deste lugar, nós viemos para este lugar, e daqui, pastores e líderes foram levantados aqui, que já estão agora, nesse exato momento, estão reunidos com igrejas em outras cidades, e o Senhor tem multiplicado entre nós aqui. Onde começou? Numa casa. Uma casa. Pode ser a sua casa, pode ser a casa de alguém, mas antes de começar qualquer reunião, não estou falando para você ir lá começar uma reunião, mas estou dizendo, vá até alguém, tem alguém precisando de cuidados, você conhece, tem um parente de um familiar, de um amigo seu que está doente, alguém podia lá orar por ele, você é essa pessoa. Amém, amados? Aqui meu querido, pode, isso aí, precioso, vai ser, está firme, está correndo, vai subir montanha do jeito que está.
quiser levar ele para dar uma aguinha ali atrás, fica à vontade, viu, querido? Tá? Muito bem-vindo, muito querido, precioso. Eu entendo isso, viu? Eu sei, meus filhos também. Um dia eu estava pregando, meu filho apareceu correndo também. Eu falei, quem é o pai dessa criança aqui? Era eu mesmo, entendeu? Isso é normal. Eu prefiro as crianças aqui, correndo aqui, do que o pai falar, meu filho é pequeno, não vou para a igreja. Aconteceu já isso. Meu filho é pequeno, não vou para a igreja, porque meu filho vai chorar, vai correr. Lá é o lugar dele chorar, lá é o lugar dele correr. Às vezes ele vai escapar da sua mão. Não tem constrangimento nenhum. É melhor as crianças aqui ensinando o caminho que elas devem andar. Viu? Parabéns pela sua... Estamos em casa, relaxa. Querido, vai ser líder de célula, aleluia. Então, meus amados, é isso. E nós viemos para cá e olha o que o Senhor tem feito. Qual é seu método? O método é amar. O método é pregar o evangelho, porque Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica os corações é Jesus. Eu não consigo ser o Espírito Santo na vida das pessoas. Agora uma coisa eu consigo fazer discípulos, eu consigo convidar as pessoas a conhecer e andar com Jesus. Isso sim, isso é esperado de mim e de você. Eu quero concluir então, orar, antes de chamar as crianças aqui, inspirar isso no seu coração. Consagração da casa, convide amigos, convide familiares, promova casas de paz. Nós vimos que vai ter um treinamento aqui. Se você falar, puxa pastor, estou ouvindo isso aí, meu coração está queimando, eu gostaria sim, eu tenho, gente, meus familiares, meus amigos, mas eu não sei, se eu for até eles, como que eu devo falar, como que eu devo abordar? Vem aqui, vai ter um treinamento no sábado que vem, você pode vir, é simplesmente vir. Agora, só não vamos ficar desatentos a isso, amados. Não coloque outra coisa como prioridade. Eu sei que você tem uma demanda, eu também tenho. Nós temos tantas coisas para resolver. Eu sei que você está aí no meio da construção de um sonho, vivendo coisas novas. Eu não quero dizer para você que isso não é importante. É importante a sua nova empresa, seus patrimônio, as coisas que você está fazendo, mas eu preciso lembrar isso a você. Isso vai ficar aqui. As vidas, o ser humano, a alma do ser humano é eterna, ela não morre. Biblicamente falando, quando o corpo morre, o corpo do cristão, ele descansa, mas a alma não, a alma é eterna, a pessoa está em estado consciente. Para onde as pessoas irão, amados? Repito, para ficar bem claro aqui, o que você está construindo, os seus negócios, os seus projetos pessoais, isso faz parte, eu também tenho. Há coisas que eu gosto de estudar, pesquisar, há projetos que eu estou colocando de pé pela graça de Deus, estou trabalhando, treinando pessoas, eu gosto disso, faz parte da nossa vida, mas há coisas que vêm antes de outras. E conquistar pessoas vem antes de qualquer coisa. São estes os frutos. Você não vai apresentar uma escritura para o Senhor naquele dia. Você não vai apresentar um relatório com muito sucesso e resultado naquele dia. Isso não vai mais existir. Agora tem uma coisa que você vai apresentar para o Senhor: os frutos, as pessoas que você ganhou. Esses obstáculos que eu disse que nós temos que vencer, a conquista, é vencer nossa timidez, é vencer a vergonha, é vencer esses obstáculos da gente olhar para as pessoas e julgá-las sem nem conhecê-las. A gente já cria uma história, a gente já rejeita. Às vezes a nossa cabeça fala, fica longe dessa pessoa, porque a nossa cabeça ela pensa no modo, tudo é uma ameaça. A gente às vezes tem que dizer assim, não, eu tenho que ter a prudência. Jesus me ensina a ser simples, mas ser prudente. Sim, mas eu não posso deixar que esses pré-julgamentos me distanciem. Estes pré-conceitos, estes pré-julgamentos, eu não posso deixar isso ser uma barreira entre mim e as pessoas. Eu preciso fazer como Jesus. Está lá Jesus dando uma nova vida para a mulher. Você imagina a sociedade do século I, judaica. A mulher adúltera tinha sido pego no flagrante. É o tipo de pessoa
repulsiva naquela sociedade. Está lá Jesus dizendo: onde estão os teus acusadores? Porque eu não vou te condenar, agora vai e não peques mais. Meus amados, nesse exato momento eu fico imaginando quantas casas estão aí, pessoas, de gente que a gente conhece. Pergunta para as pessoas, pergunta para elas: você já pensou em consagrar sua casa a Deus? Irmãos, eu faço isso em casa. É muito, 80% talvez das vezes que eu entro em casa, eu entro lá e falo: paz seja nesta casa. A minha casa é consagrada a Deus. Eu já consagrei meus filhos, minha casa, tudo que Deus põe em nossas mãos. Você comprou, tem um equipamento novo, é um celular novo, a gente consagra também. Eu consagro tudo. Não é nada místico, mas é dizer: esse equipamento aqui, ele pode ser uma armadilha para mim, então consagro ele ao Senhor. Eu faço isso aí sim, amados. Consagro. O que Deus põe em nossas mãos tem que ser uma ferramenta para edificar, não para destruir. Amém, amados? Pergunte para as pessoas que você conhece, quantas delas já consagraram a casa delas para Deus? Quase nenhuma. Já consagrou? Uma pergunta não é para colocar na parede, é só uma pergunta simples: você já consagrou sua casa a Deus? Ah, mas o que é isso? É você entender que aquele ambiente é um lugar que Deus precisa estar. Não é só para lá e consagrar as paredes. Ah, essa parede é consagrada. Significa consagrar, significa consagrar a Deus. O que é consagrar? Imagina assim, ó. Gente, essa torta holandesa, eu vou falar torta holandesa porque eu gosto bastante. Ó, tal pessoa não está aqui para comer essa torta holandesa agora. Então nós vamos separar uma parte para ela, vai ficar na geladeira. Ninguém toca, hein? Aquele pedaço de torta holandesa parece os outros, tem o mesmo tamanho, são os mesmos ingredientes, tudo certinho. Só que agora está consagrado, está separado, está santificado. Santificar significa separar. Está separado para uma pessoa. Este pedaço tem dono, ninguém toca. Quem olha para a sua vida vê você como uma pessoa normal, qualquer, comum, uma pessoa comum, melhor dizendo. Só que a sua vida é consagrada para Deus. Sua vida tem proprietário, o Senhor dos Senhores. Você é consagrado para anunciar o que Deus faz. Por isso que a gente não se envolve com o pecado, porque assim, eu sou consagrado a Deus. Da mesma forma, consagrar significa, as pessoas falam: ah, você crê em Deus? Eu creio, mas não consagra nada para Deus. Elas só estão dizendo que acredita que Deus existe. É só isso. E daí que acreditar que Deus existe? Consagra. Olha, a gente pode ir lá. Você quer consagrar a sua casa? A gente pode ir lá consagrar a sua casa. Quanta gente sofrendo, irmãos. Quanta gente, são gerações sofrendo, presas no pecado, presas nos vícios, presas na destruição. E nós estamos carregando a maior mensagem do universo. Dentro de nós tem um ouro explodindo de poder, e a gente está aqui quieto. Você concorda comigo que a gente precisa ser mais veloz? Sim ou não, amados? Quantos deram sua vida para o Evangelho chegar aqui no Brasil? Quantos pegaram um navio na América do Norte, veio para cá só com passagem de ida? Abandonaram tudo, se embrenharam aqui no interior do Brasil para começar a pregar o Evangelho, não sabia nem onde estava, nada, só para vir pregar o Evangelho, abriram mão de tudo. Quantas pessoas hoje nós vivemos um tempo de maior perseguição à igreja. Quantas pessoas estão levando o Evangelho em lugares de alta perseguição, estão colocando sua vida em risco, algumas perdendo sua própria vida, sendo separados dos seus familiares, gente dedicando, abandonou sua profissão, seus ganhos, seus lucros, só para viver não sei quantos anos, procurando traduzir a Bíblia para uma pequena comunidade local de um dialeto, estão entregando suas vidas ao Senhor, e por vezes nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido à luz do mar e ao som do céu profundo. Aqui, né? Domingo vou pro culto, vou ouvir uma mensagem boa, eu volto para o meu dia a dia. Eu não tenho compromisso com ninguém de anunciar o Evangelho para ninguém, de ir na casa curar alguém, perguntar para alguém: olha, você tem um tio que está sofrendo, né? Posso ir lá orar pelo seu tio? Você tem um irmão que está nas drogas, né?
eu me coloco à disposição. Se você quiser, eu posso ir lá na sua casa, orar pelo seu irmão, para o seu irmão ficar livre das drogas. É conosco, a bola está no nosso pé, o bastão está em nossas mãos. Mas por vezes estamos muito ocupados com nossos próprios pensamentos, ocupados com a correria do dia a dia, e o tempo está passando. E quanto mais o tempo passa, menor ele fica para todos nós. Amados, o que eu tenho pedido ao Senhor é um avivamento dentro de nós, que nos faça trabalhar numa força não centrífuga. A força centrífuga, ela traz tudo para dentro, né? Para fora, melhor. A força centrípeta, ela traz para dentro. A centrífuga é para fora. Às vezes a gente fica trazendo tudo para dentro, para eu ser abençoado. O que Deus vai me abençoar agora? Agora Deus me abençoou, agora qual que é a próxima bênção? Vou correr atrás da próxima bênção. Quem são todas as pessoas? Eu vou ficar no lugar mais seguro possível. Eu gosto só de gente igualzinha a mim. Tudo aqui, olha, eu vou sair daqui, vou agora confortavelmente para minha casa e volto para a igreja. E depois eu vou lá, tá tudo bonitinho. Não quero muito assim, não quero muito serviço, não quero muito trabalho. Mas algumas pessoas precisaram trabalhar muito para o evangelho chegar até nós. Mas nós muitas vezes não queremos trabalhar. Não queremos conquistar, superar dificuldades, vencer obstáculos para levar o evangelho até alguém. Amados, que o Senhor nos acorde, em nome de Jesus, e que as crianças que serão apresentadas aqui nesta manhã, que elas possam fazer ainda melhor do que nós. Amém, amados? Eu sei que é um dia que nós temos aqui pessoas que estão vivendo busca de sonhos pessoais, mas o Senhor está dizendo assim: busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Aprenda a depender de mim, sou eu que abro portas. Você está lutando, gastando tempo, faz 10 anos você está se arrastando para colocar algo de pé, quando se você aprendesse a depender de mim, em poucos meses eu coloco isso de pé. Se você aprender a depender do poder de Deus, se você aprender a depender daquilo que Deus faz, do amor dEle, dos planos dEle. Mas talvez você está deixando Deus de lado, dizendo: não, Deus, eu sei fazer isso aqui. E talvez aqueles que estão aqui nos visitando, como foram recebidos, gente querida, veio aqui também participar. Esse desafio é para você. Eu quero dizer para você, caríssimo visitante, que Deus também está te chamando para fazer algo extraordinário. Nesta manhã, receba isso no seu coração. Não importa quem você é, se você tem uma profissão religiosa diferente daquela que você encontra aqui, não importa seu passado, o que você fez, o que você não fez. Só quero dizer, o Senhor Jesus te ama, e esse Deus poderoso também quer contar com você, para que você possa conhecê-lo, conhecer ainda mais, conhecer o propósito que há no coração de Deus. Eu estou nessa mesma caminhada, não sou melhor que você por estar aqui nessa plataforma, eu preciso. E para concluir, irmãos, já falei bastante, não é pelo muito falar, eu creio que o Espírito Santo toca no seu coração. Mas eu falei que hoje 6:09 da manhã eu mandei um recado para um grupo de pastores que eu mentorei, e eu falei para eles que na conferência que nós tivemos para pastores e líderes, nas mensagens que eu estava ouvindo ali, irmãos, quantas vezes eu chorei agora, nesse final de semana. Eu chorei, e eu senti o Espírito Santo mudando a minha mente, moldando também a minha mente. Às vezes a gente pensa que chegou num ponto, e o Senhor vai lá e quebra a gente e faz de novo, porque Ele é o oleiro, nós somos o vaso. E eu espero que o Espírito Santo esteja alcançando teu coração, dizendo: ei, filho, você parou de trabalhar, você está ocupado demais, igual Marta, com as coisas ordinárias assim do dia a dia, trivial, as coisas comuns. Eu te chamei para coisas poderosas e eternas. O seu negócio é sobre vidas, é conquistar almas, para maior festa, para maior e interminável festa que haverá nos céus. Pare de se distrair. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos dar as chances para as pessoas conhecerem o amor de Deus. Elas não podem partir sem conhecer o Evangelho, amados. Não vamos nos aquietar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar sobre isso. Eu vou fazer uma oração curta.
Não se escandalize. Agora tem que fazer uma oração longa aqui para ver se Deus... Não, a palavra foi declarada. A oração é curta, porque sabe o que espera de nós? Atitude. A gente recebeu quinta-feira, esteve com a gente o pastor Aloísio. O pastor Aloísio aprendeu muito com a Cuna da Graça, ele mesmo declarou. Lidera um ministério enorme do Brasil e fora dele. O pastor Paulo Mazzoni esteve com a gente. Cezinha Cita, lá de Laranjeiras do Sul, lá no interior do Paraná, Vila, uma cidade pequena, mas tem sido referência para o mundo. Eu falei, não é possível, eu recebi tanto conteúdo. Aí hoje de manhã, 6h09, eu mandei para esses pastores, falei assim, vamos fazer uma reunião quarta-feira, 8h30 da manhã, para a gente agora pegar tudo que nós ouvimos e a gente colocar data nisso. A gente tem que botar data nessas coisas, a gente tem que colocar uma atividade. Não é possível, eu ouvi, ai que bonito, que legal, me emocionei, chorei, tá, e o que eu vou fazer com isso? Isso tem que colocar data, tem que ter atitude, tem que ter correção de rota, tem que ter mudança na minha vida. E eu chamei lá, e já tem 20 pastores que deram ok, que vão estar, porque a gente tem que ser prático. Amém, amados? Eu creio que essa semana ainda tem pessoas que serão alcançadas através da sua vida, porque o impulso do Espírito Santo na sua vida vai ser maior do que a sua timidez ou do que a sua falta de velocidade. Feche um pouquinho os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui neste lugar que é consagrado para a pregação da palavra. Nós vimos aqui o quanto o Senhor utilizou as casas para alcançar pessoas, como Jesus, quando esteve andando aqui, como ele estava sempre nas casas. As pessoas iam até onde Jesus estava, Jesus visitava as casas, pessoas eram transformadas. E aqui estamos nós, anos depois, correndo o risco da gente perder essa essência, mas eu creio que o Espírito Santo está movendo os nossos corações aqui. Senhor, nós pedimos a Ti, abre os nossos olhos e nos dê velocidade para essas coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós consagramos nossas casas ao Senhor. Os lugares onde moramos, eles são do Senhor. Ali não é lugar de confusão, ali é lugar de bênção. E nós também queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para consagrar outros lugares para Ti, para que sejam moradas de paz. Sejam moradas de paz. Por isso, Senhor, nós pedimos, levanta os nossos corações para isso. Faz isso, Pai. Não deixa a gente se perder na correria do dia a dia. Não deixa a gente se perder nas coisas deste mundo. Não deixa a gente se afogar, Pai, nas emergências temporais desta vida, para que a gente não se arrependa lá na frente, dizendo como eu perdi tempo. Hoje é o tempo, hoje é o momento, agora é a hora da gente abrir os olhos e os ouvidos e escutar o que o Espírito Santo quer fazer e saber que Ele tem contado com cada um de nós. Sabemos que o único interessado em que fiquemos paralisados é o inimigo, é o adversário, aquele que se levanta contra aquilo que Deus quer fazer, mas nós não morderemos as iscas, nem abraçaremos as mentiras dele. Nós nos moveremos como um exército poderoso. Levante bem alto suas mãos, diga: eu consagro a minha vida ao Senhor. Diga: a minha casa é uma morada de paz. Diga: aquele lugar é um lugar que eu consagro a Deus. Diga: através da consagração da minha vida, pessoas, lares, casas serão consagradas também. Elas conhecerão o amor de Deus. Diga: não vai ser pela minha força, mas vai ser pelo poder de Deus que está dentro de mim. Eu queria que um pouquinho mais de força você declarasse: em nome de Jesus, eu recebo do Senhor a capacidade, a sabedoria para conquistar almas. Diga: é isso que o Senhor me chamou para fazer, conquistar almas. Diga: através das minhas palavras, através da minha atitude, através da minha vida, através de tudo que eu faço. Diga: pessoas serão conquistadas. Diga: valerá a pena. Diga: valerá a pena eu me dedicar para abençoar pessoas.
Diga em nome de Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor. Diga, eu recebi dele a salvação. Diga, eu recebi dele a capacitação. Diga, eu recebi dele a compaixão. Diga, e é isso que eu vou fazer. Eu vou oferecer tudo aquilo que o Senhor me deu para conquistar pessoas para ele. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amados. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Fala para o seu irmão aí, olha, seja veloz nisso, em nome de Jesus.